Olá, tudo bem? Eu sou o Juliano Olszewski, né? Eu sou nascido na cidade de Telêmaco Borba, interior do Paraná, onde eu moro até hoje. E eu nasci no ano de 1983, dia 5 de novembro de 1983. Então, eu já trabalho com gravação de videoclipe, produção musical, né, e fotografia com essa arte aí há basicamente 12, 13 anos, né? Eu comecei com produção musical, onde eu sempre fui músico desde pequeno, né? E é isso, a gente trabalha com isso e logo se agregou para a parte de vídeo e fotografia. Eu me lembro quando eu comecei a minha trajetória, ainda criança, né? Eu sempre gostei da parte de música, né? Sempre a música, o violão, os instrumentos, né? Eu fui criado numa igreja e sempre eu fui envolvido com aquilo ali. Quando eu via alguém tocando, aquilo me tocava diferente, né? Aquele som, aquelas coisas. E eu sempre improvisei desde pequeno, bateria, assim, brincando com lata, essas coisas, né? E isso foi me moldando desde criança, né? E até que comprei um violão, né? E com isso eu fui aprendendo tal, e foi isso que aconteceu comigo. E hoje a gente trabalha com um vídeo, porque foi agregando, né, no caso. A gente não esperava isso, na verdade. Porque quando eu comecei com a produção musical, logo veio a mídia social, né? A mídia social, eu sou da época do CD, né? E a gente gravava CD e era separado. Hoje não, hoje é a música e o vídeo junto. E com isso eu tive que me adequar para a gravação de vídeo, né? E eu trabalhava numa empresa, né? Até que foi, assim, virando e dando tão certo, né? Que eu tive que escolher ou a empresa ou a minha profissão aqui, que era a minha arte, né, que era produção musical e vídeo. Então eu comecei com o vídeo com alguns amigos falando, Juliano, vamos gravar um vídeo meu, tal. Eu não tinha câmera, na época eu gravava com um celular muito ruim, né, os vídeos eram de péssimas qualidades, né? Porque a gente não tinha estrutura e não tinha conhecimento. Mas eu comecei, né? E quem começa logo vai de degrau em degrau, né? A gente foi indo, tal, né? E hoje a gente tá bem consolidado, né? Nessa parte. E também a parte de vídeo de casamento, né? Isso eu falei dos videoclipes, né? Aqui no estúdio. Agora a parte de casamento, um amigo convidou e a gente... Assim, minha trajetória foi bem interessante. Por quê? Porque quando ele me convidou para gravar o casamento dele, eu não tinha coragem de gravar. Que é uma responsabilidade grande, né? É um momento único. Como eu trabalhava com videoclipe, estava no começo, era fácil. Videoclipe é controlado. Vamos gravar no estúdio, vamos gravar em tal lugar, não deu certo, você pode voltar. E casamento não. E eu encarei aquilo, né, com muito medo, muita responsabilidade, e foi uma surpresa, assim, para mim, uma experiência ruim, na verdade, porque foi tudo difícil, né? Quando você tira da zona de conforto, quando a gente sai da zona de conforto, muda a história, né? Porque você saiu da tua zona de conforto, vem o medo, vem o receio, e se der errado, e se as pessoas me julgarem. E mesmo assim eu editei o vídeo, entreguei, mas quando eu vi a reação, né, dos noivos, no caso ali, que já estavam casados, né, no dia do casamento, depois a reação deles, me lembro, assim, que foi, assim, espetacular, né, porque a reação deles me causou, assim, uma sensação incrível, que até quando eu gravo videoclipe, tem algum cliente que fala, né? Fala, Juliano, ou produção musical, como é que você conseguiu passar o sentimento que eu queria pra música, pro videoclipe e pro casamento, né? E quando eu recebi esse feedback deles lá, assim, do casamento, do vídeo, do filme de casamento, eu falei, não, é isso que eu quero, né? E quando os amigos me convidaram pra pegar e foram convidando para gravar casamentos, né? Alguns falavam, não, Juliano, quero que você grave, eu vi o casamento de tal pessoa, eu quero que você grave, né? Então, para mim ali foi indo meio que, assim,
como é que eu posso dizer? Foi rolando, né? E eu fui encarando. Falei, não, vamos pegar, né? Porque a gente precisa trabalhar e tal. E foi de forma tão indo, tão caminhando de forma certa, a gente tentando fazer as coisas de forma certa, que eu tive que me desligar da empresa, né? Que eu trabalhava fixo, fichado, para trabalhar apenas com a arte, né? Que é a parte de vídeo, produção musical e fotografia. E foi bem legal assim para mim, né? Eu tomei a decisão na hora certa e a gente conseguiu assim resultados assim muito bons assim, né? Por estar trabalhando autônomo e tal. E foi bem legal assim pra gente, sabe? Agora a parte de aprendizado, né? Eu aprendi assim meio que YouTube e sozinho, né? A parte de vídeo e produção musical. E quando eu vi que estava ficando muito sério o nosso trabalho, muito profissional, né? Eu peguei e decidi a fazer uma faculdade. Uma moça veio me convidar para fazer. Juliano, tem eu trabalho numa faculdade e tal, você não quer fazer uma faculdade com a gente e tal, né? Um curso de graduação. E eu lembro que eu fiquei meio pensativo, né? Porque, na verdade, assim, eu fiquei pensando, eu falei, será que vale a pena, né? Porque eu já trabalho e tal, né? Eu falei, não, vou me especializar, né? E ser realmente formado nessa área. E comecei o curso, né? A graduação, aceitei a proposta dela. E foi bem legal, porque assim, eu aprendi muita coisa com a faculdade, aprendi a parte de regulagem, a parte técnica, a parte de gerenciamento, a parte de autônomo, né, que eles ensinam a vender, a montar portfólio, a parte de montar orçamentos, assim, foi bem interessante, né, porque era específico para minha área, né, que era o curso de tecnologia em fotografia. E eu achei interessante, assim. Eu depois de uma certa idade, porque eu já tinha mais de 30 anos quando eu fiz a faculdade, né? E nunca é tarde pra gente tentar estudar, pra gente tentar uma formação, pra gente tentar um objetivo, talvez mudar de carreira se aquilo que você tá fazendo profissionalmente não te agrada, né? E foi assim, eu peguei e terminei a faculdade, né, me formei e hoje sou formado em fotografia e vídeo, né. Então, as minhas principais referências hoje, eu tenho vários, né. Eu tenho um americano que é o Ray Roman, né, que ele é um excelente profissional na área de casamentos, né, de filmes de casamentos, que assim, realmente o trabalho dele é bem cinemático, uma coisa incrível, onde eu peguei várias referências ali, estudando e vendo o trabalho dele, né. Eu também tenho como referência, na parte de clipe musical, né, de videoclipe musical, o Flausilino Júnior aqui do Brasil, né, que é um cara espetacular, assim, no meio gospel, que ele grava muito. Na parte de produção musical, eu tenho dois profissionais que me chamam muita atenção, que eu sou fã deles, que é o Dudu Borges e o Pepato, né, que hoje lideram o mercado brasileiro musical. Também tem o Guilherme Coelho na área de audiovisual, né, que a parte de entretenimento e na área de vídeo, assim, na área de vídeos criativos, para Instagram, essas coisas assim, e para vídeo de casamento também, o cara é incrível, sabe? Essas são minhas referências principais, assim. E também eu vejo muita coisa nova no YouTube, né? Como coloração, essas coisas aí que agregam muito valor, né? Então, os meus trabalhos eu tenho vídeos, né, gravados que foram para Vevo, né? Que hoje é um dos maiores canais do Brasil, né? Teve vídeo que foi aprovado para cantor que eu gravei, para gravadora Universal, né? E para mim é uma honra, assim, ter esse clipe lá, né? Assim, que é o meu trabalho, a minha arte desenvolvida e colocada assim para o mundo inteiro ver, ainda mais numa plataforma e num canal onde tem milhões, né, de inscritos, né, É bem legal isso aí, sabe? É gratificante, né? Porque a gente começa com um celular e daqui a pouco o teu trabalho tá lá em cima, né? Numa gravadora Universal, por exemplo, né? E isso aí eu fiquei assim muito agradecido, assim, a Deus primeiramente, né, e também ao esforço da gente a chegar nesse resultado, né. Eu tenho trabalhos de casamentos também,
que me chamam a atenção, assim, por exemplo, o meu primeiro casamento, né, que foi, como eu contei a história, e o último casamento que eu gravei agora, que a gente teve um acidente e tal, e tudo envolveu uma história ali, que era para dar errado, e a gente foi e fez. Daí teve o depoimento dos pais, né, depoimento ali, esse casamento do Alisson e da Bruna, que foi um marco, uma divisão, assim, de águas, né, na nossa história, né, como filmmaker, assim, muito legal. O meu principal evento, eu acredito que para mim hoje, como sentimental, é o casamento o vídeo de casamento do Alisson e da Bruna, né? Até eu não contei atrás porque o casamento do Alisson e da Bruna, a gente sofreu um acidente indo gravar o pré, né? Pré-wedding, aonde ali o noivo ficou muito mal de saúde, né? A noiva, eu também tive alguns ferimentos assim, mas não foi grave, mas foram bem sérios. O fotógrafo que estava na frente, o outro filmmaker que estava aqui, que a gente trabalha junto, e foi um negócio assim muito gratificante depois. Por isso que eu considero como meu principal evento. Depois do acidente, né, você vê a reação da mãe, do pai, dos noivos ali, de quem estava, né, acompanhando a história do acidente, que a gente conseguiu sobreviver àquele acidente, um acidente gravíssimo, e tá contando e gravando o casamento dos noivos, a mesma equipe que se acidentou junto, né, a gente estava no mesmo carro, e isso para mim foi uma vitória muito grande, né, e por isso eu chamo a atenção assim como o meu principal evento, porque ali a gente poderia ter acontecido o pior e não aconteceu, né? E isso foi interessante pra gente, né? Graças a Deus todos saíram bem e hoje, né, tá tudo tranquilo. O vídeo de casamento foi entregue com, assim, o maior profissionalismo possível e foi bem legal, sabe? Agora, sobre a sobrevivência na pandemia, o que aconteceu? A pandemia pra gente deu uma quebrada nos eventos, né? Porque como eu trabalho com evento, né? Quem gravava videoclipe, ele não ia gravar mais. Por quê? Uma que ia ter aglomeração, né? Por exemplo, com banda, né? Com os músicos, e outra que é uma prioridade. E as pessoas, eles tenderam a cortar as prioridades, né? Por exemplo, quem que vai gastar num momento de pandemia? Então a arte, acredito que todos os artistas tiveram que se reinventar, porque foi uma situação onde ninguém teve culpa, né? E as pessoas, claro que quem ia deixar, por exemplo, das necessidades básicas, de uma água, uma conta de água, de luz, do alimento, para gravar, né? Ou fotografar alguma coisa, ou gravar uma produção musical, enfim. E a gente conseguiu se virar, né, bem assim, a gente conseguiu se reinventar, a gente tentou fazer cursos online, a gente tentou procurar formas, né, mas a gente pegou trabalho político também, né, que foi bem restrito assim, com toda a segurança, né, e tudo certinho, onde a gente conseguiu andar. E eu me lembro de um trabalho do Dia das Mães também que a gente fez, né, realizou, fora entre outros trabalhos online, que esse trabalho foi gravado totalmente, né, dentro das normas, né, e para não ter contaminação, nada, e foi gravado assim, me lembro das cenas assim que foi gravado das mães, eu de longe, a mãe pegando o filho na escola, eu de longe gravando a mãe dando café para a filha e tal, e a gente montou todo esse vídeo de uma em uma, né, como não podia aglomerar, em um vídeo só. E foi um vídeo de Dia das Mães muito legal, sabe? E também teve um trabalho espetacular num hospital aqui da cidade que a gente fez, que foi um trabalho foi bem no meio da pandemia, um trabalho até voluntário que a gente fez, né? Através de ir visitar o pessoal da saúde lá, através de consultar, a gente viu o sofrimento dos enfermeiros, dos zeladores, né, do pessoal da cozinha, da alimentação, dos atendentes ali no meio daquele caos da pandemia. E com esse trabalho a gente pegou outros trabalhos, né, que foi assim, e tudo sempre a gente visando preservando a saúde e a segurança, né. Então foi bem legal assim. Durante a pandemia a gente conseguiu se reinventar e conseguir se manter de pé, né? Agora, os meus planos para pós-pandemia, eu acredito que eu já estou bem andado, né? Assim, bem encaminhado, né? No trabalho, e acredito assim num futuro bem
bem melhor, porque aqueles casais que não iam gravar casamento, que não iam se casar no caso, já estão procurando, né, para uma data futura, a hora que tudo tiver certo, tudo tiver controlado, né, tudo tiver já ali todo mundo vacinado, sem casos mais, né, de Covid, e eu acredito que vai ser um estouro, assim, sabe? Quem tiver preparado realmente, quem conseguiu vencer a parte pior que foi a pandemia, quem conseguiu se superar, se reinventar e não deixou, não desistiu, essas pessoas vão ter, porque eles não pararam. Então o trabalho continua, né, devagar, e quando agora com a liberação dos locais abertos, por exemplo, eu trabalho com videoclipes, né, a pessoa vai pensar lá, nossa, se eu tivesse morrido de Covid, tivesse pegado, eu não tinha realizado esse sonho, então eu vou procurar uma pessoa para gravar um videoclipe. E quem não ia casar também falou, amor, já que a gente, né, não casou na pandemia, vamos casar agora. Eu acredito que vai ser muito bom assim, a parte de eventos, né, pós-pandemia. E é isso, eu quero deixar o meu agradecimento para vocês, né, para quem assistiu o meu vídeo. Essa é um pouco da minha história, e é isso, Deus abençoe, a arte é uma bênção, e tchau para vocês.